O Deus que se revelou nas Escrituras é infinito. Então nós poderíamos multiplicar o uso de adjetivos para qualificá-lo, para explicar quem ele é, e mesmo assim não esgotaríamos tudo que ele é. Um dos adjetivos que poderia ser usado é o de insistente. O Deus das Escrituras é um Deus que insiste. Por sua própria graça, ele busca insistentemente esse povo. E uma das formas que ele usa para buscar este povo é chamando este povo para ouvi-lo, desafiando este povo para ouvir a sua palavra e obedecer. Foi isso que ele fez várias vezes com o povo de Israel, seu povo escolhido na antiga aliança e com o qual ele também tem uma aliança eterna. Várias vezes, como eu disse, ele desafiou este povo para ouvi-lo. Uma das vezes está descrita em Isaías 48, o texto que nós iremos ler. Nesse texto nós temos uma poesia com várias estrofes. Já abordamos a primeira metade do texto, dos versículos 1 a 11, há 15 dias, e agora nós abordaremos o restante, uma parte agora pela manhã e outra parte à noite. Mas para entendermos todo o contexto do texto, vamos ler todo o capítulo 48 do livro de Isaías. Diz assim: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome, e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, anunciei desde aquele tempo, e dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido. Olha para tudo isso. Porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas: eu já sabia. Tu nem as ouvistes, nem as conhecestes, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos. Porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi.
Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra e carecemos da assistência do Teu Espírito Santo para compreendermos adequadamente, amarmos e obedecermos esta palavra. Pedimos que o Senhor opere isso em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus insistentemente chama o seu povo para ouvi-lo. E Deus deve ser ouvido pelo seu povo. E eu quero destacar nesse texto 3 razões porque Deus deve ser ouvido pelo seu povo. A primeira delas é que Deus é soberano sobre o tempo e o espaço. Soberano na história. E já que ele é soberano e supremo, ele deve ser ouvido. Revendo um pouco o contexto histórico do livro, Isaías foi chamado para ser profeta em torno do ano 740 a.C., o mesmo ano da morte do rei Uzias. E ele foi usado por Deus para trazer a palavra de Deus durante 4 reinados ali de Judá. 4 reis que governaram em Jerusalém. O próprio Uzias, que estava no seu último ano, depois os reis Jotão, Acás e Ezequias. Este reinou até em torno de 686. Agora, o livro de Isaías deve ter sido escrito depois disso, porque tem informações históricas que ocorreram em 681. Então, provavelmente, esse livro foi escrito em 60 anos depois que Isaías iniciou seu ministério profético. Isaías iniciou, concluiu esse ministério aí no ano ou depois da morte do rei Ezequias, mas depois de concluído, então, ele compilou suas profecias, editou e escreveu, então, o livro que nós temos hoje. Numa primeira parte do seu ministério, Isaías esteve falando à sua própria geração. Naquele tempo, o Império Assírio ameaçava o povo de Judá. E Isaías desafiou aquele povo a confiar exclusivamente em Deus. Mas aquele povo teimava em não confiar. Teimava em confiar em outras fontes. E então Isaías viu que o juízo disciplinador de Deus viria. Que a disciplina corretiva do Senhor cairia sobre aquele povo na forma do exílio, o exílio na Babilônia. E o próprio profeta anunciou esse exílio. A partir daí ele passa a dirigir suas profecias para aquela geração que viveria depois dele,
que viveria no exílio. E ele queria confortar aquele povo, anunciar que o exílio não era a última palavra de Deus para aquele povo, que ele iria restaurar o povo, Deus iria restaurar o povo, trazer de volta para a terra e continuar realizando o seu projeto redentor na vida daquele povo. Na primeira parte deste capítulo, que Deus chama o povo para ouvi-lo, Deus declara então a teimosia de Israel. Como Israel é teimoso em não ouvir. Mas a despeito desta teimosia, Deus vai realizar o seu propósito redentor. Deus vai livrar o seu povo do domínio da Babilônia. E ele vai fazer isso não por méritos daquele povo, mas como diz os versos 9 a 11, por amor à sua própria glória. Esse capítulo 48, então, como eu disse, é uma poesia que conclui a primeira parte das profecias de consolação, que conclui o texto que vai de 40 a 48, que forma a primeira parte desta primeira sessão, desta segunda parte do livro, que é marcado, o final é marcado tanto na primeira como na segunda sessão, pela expressão que aparece aí no verso 22, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Nós abordamos o texto em 3 partes, os versos 1 a 11, que tratam da teimosia de Israel, da dureza de coração de Israel, rejeitando ouvir a Deus, e que mesmo assim Deus vai cumprir o seu propósito. Israel fracassou, mas Deus não irá fracassar. A soberana graça de Deus supera o fracasso de seu povo e mantém seu projeto por amor a Ele mesmo. E agora, pela manhã, vamos abordar dos versos 12 a 16 e tarde e noite de 17 a 22, marcando aí essa divisão pelo convite a ouvir ou a expressão assim diz o Senhor. Inclusive nesta segunda parte, que nós subdividimos em 3 pontos, é marcado exatamente pelo convite para ouvir. Primeiro deles, aparecendo aí no verso 12, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Se você é um leitor atento, você percebeu que esta segunda parte do capítulo começa exatamente como a primeira, ali no capítulo 48, 1. Dá-me ouvidos, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel. Nós temos semelhanças e diferenças. Há um novo apelo para ouvir, a semelhança é o convite para ouvir, e também a quem o convite é dirigido. É dirigido à casa de Jacó, ao povo de Israel. Lembrando que o nome Jacó e Israel aqui são utilizados para designar a nação que descendeu do indivíduo, que se chamou Jacó num primeiro momento e depois teve o seu nome mudado para Israel. Então essa nação é convidada para ouvir. A diferença é que na primeira parte foi narrado que o direito de Israel se chamar pelo nome de Deus é questionado. Israel se chamava pelo nome de Deus, se chamava por ser povo de Deus, reivindicava isso, mas não vivia à altura disso. Sua vida negava o que eles afirmavam. Eles confessavam que eram povo de Deus, eles confessavam que tinham o nome de Israel, eles confessavam que eram descendentes de Judá, eles confessavam o Deus de Israel, eles tomavam o nome da cidade santa, eles afirmavam que confiavam em Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, mas não em verdade e nem em justiça. Isso não era sincero, isso não era refletido na vida. Esse povo, conforme diz o verso 4, era obstinado, de pescoço duro, teimoso,
testa de bronze. A palavra do Senhor batia e não entrava, voltava. Esse povo teimava em atribuir aos seus ídolos aquilo que Deus operava. Apesar de há muito estar ouvindo, esse povo recusava obedecer a Deus. Esse povo era infiel, como diz o verso 8, procedia de maneira pérfida, isso é, com infidelidade. Desde o ventre, ficava contra Deus. Deus havia acrisolado, levado este povo para as provas, como se faz com o metal. Só que não havia saído prata, não havia saído metal precioso. E aquele povo não tinha sido destruído por causa do nome de Deus. Porque Deus, por amor a si mesmo, retardava a sua ira. Porque Deus, para que seu nome não fosse profanado entre as nações, ele então cumpria o seu propósito. Então o povo é chamado a ouvir, mas seu direito de invocar o nome de Deus é questionado. Nesta segunda parte, o povo é chamado a ouvir. E o direito de Deus ser ouvido aqui é afirmado. A história do povo desaprovava este povo como povo de Deus, mas a graça de Deus os havia chamado. Eles haviam sido escolhidos por Deus. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Se o povo havia falhado em invocar, em se chamar pelo nome do Senhor, o chamado de Deus não havia falhado. A posição de Israel como povo de Deus não se devia a merecimento daquele povo. Não se devia ao comportamento daquele povo. Não era devido porque aquele povo tinha esta qualidade, ou tinha as virtudes de serem povo de Deus. Não. Devia-se exclusivamente à escolha divina. Deus os escolhera. Deus os chamara. E era isso que fazia daquele povo, povo de Deus. Esse é o contraste entre a segunda parte e a primeira. Em ambas, o povo é chamado para ouvir a Deus. Mas na primeira, Deus afirma: vocês não têm o direito, por vocês mesmos, por causa do comportamento de vocês, por causa do pecado de vocês, da teimosia de vocês, de se chamar pelo meu nome. Vocês só são chamados pelo meu nome, e essa é a afirmação da segunda parte, porque eu chamei vocês. Porque eu escolhi vocês. É por causa da minha graça, exclusivamente. Todo o povo de Deus, seja o povo de Israel, seja a igreja hoje, deve ter isso em mente. Se somos povo de Deus, não se deve, de forma nenhuma, a mérito nosso. Não se deve, de maneira nenhuma, a uma escolha nossa. Romanos capítulo 3 vai deixar claro a nossa situação. Não há justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Não há quem entenda. Todos se extraviaram. A uma se corromperam. Isso deve estar bem gravado em nossas mentes. Somos indignos de ser povo de Deus. E se nos tornamos povo de Deus, foi a escolha divina. Foi a graça divina que fez isso. Foi por escolha dele e não nossa. Traduzindo, talvez de uma maneira mais direta, usando as palavras do Senhor Jesus Cristo em João, não fomos nós que escolhemos a Cristo,
Foi Cristo quem nos escolheu. E ele fez isso não porque viu algum mérito, algum merecimento, alguma vantagem em nos escolher. Mas ele fez isso por pura graça dele. Esta verdade deve produzir em nós gratidão e humildade. Ser gratos a Deus. Relembrar que o que temos aqui, apesar de toda a aflição, de toda a contrariedade, de toda a adversidade, de todo o sofrimento, apesar de tudo aquilo que aos nossos olhos não dá certo, que ainda estamos no lucro e num grande lucro. Apesar de todas as nossas decepções, apesar de tudo aquilo que nos entristece, ainda estamos no lucro, e um grande lucro, e de fato um lucro eterno para aqueles que pertencem a Deus, para aqueles que são povo de Deus. Então isso deve mover o nosso coração numa constante gratidão, uma gratidão contínua. Temos perdas, temos problemas, temos sofrimento, mas ainda, por graça de Deus, somos o seu povo. E ele não desistiu de nós. Isso então deve encher o nosso coração de gratidão. E também de humildade, de sermos humildes, de reconhecermos que não somos melhores do que ninguém. Nosso comportamento não é melhor do que o de ninguém. Não somos superiores a ninguém. O que nos distingue é somente a graça de Deus, a escolha graciosa de Deus. O que nos distingue daqueles que não seguem a Deus é a escolha graciosa de Deus, que não dependeu de nós. Então devemos, sempre que percebermos essa distinção, lembrarmos, não foi por mim, não foi por algo que eu fiz, não é mérito meu, foi só a graça de Deus que fez isso. Continuando a afirmar este chamado soberano de Deus, Deus afirma que ele não mudou. Eu sou o mesmo. Literalmente, essa expressão aqui traduzida na minha versão como eu sou o mesmo, é equivalente ao nome de Deus lá em Êxodo 3,14. Eu sou quem eu sou. Então Deus, quando convida Israel novamente a ouvi-lo, quando desafia o seu povo a ouvi-lo e reafirma, vocês são meu povo, porque fui eu que chamei vocês, fui eu que fiz de vocês o meu povo, como o salmista disse, foi ele quem nos fez ovelhas do seu pastoreio. Então, eu chamei vocês, fiquem sabendo que eu sou o mesmo. Eu sou quem eu sou. Eu não mudei desde quando eu fiz a aliança com vocês. Desde quando eu me revelei a Moisés, lá no Monte Horebe, dizendo, eu sou, me mandou para libertar vocês. Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro e também o último. Eu estive no princípio, eu sou antes de todas as coisas, e eu também sou o alvo de todas as coisas. O meu senhorio, a minha soberania, abrange tudo. Eu estou no controle de tudo. Eu sou o criador de tudo. Antes de tudo eu já existia. E fui eu quem criei tudo. E eu criei tudo para mim. Eu sou o alvo de tudo. Eu criei, chamei as coisas à existência para mim mesmo. Então eu posso dispor disso conforme eu quiser. Porque eu sou a causa de tudo e o fim de tudo. Eu sou a origem de tudo e o alvo de tudo. Eu sou o Senhor da eternidade
e também do tempo. Eu comecei todas as coisas e eu vou concluir todas as coisas. O Deus das Escrituras é o Deus criador e é também o Deus que conduz a história. É por isso que o seu povo deve ouvi-lo. Deve ouvi-lo porque soberanamente, graciosamente ele os chamou. Mas deve ouvi-lo porque ele é o soberano sobre todas as coisas. Nossa existência não se deve a nós. Nós não nos criamos. Nós não causamos a nossa vida. Nós não causamos a nossa existência. Nós existimos porque ele nos criou. E nós não existimos para nós mesmos. Nós não somos o fim da nossa existência, o alvo da nossa existência. Nós existimos para ele. Ele nos criou para ele. Então isso deve nos fazer ouvi-lo. Mas ele também é soberano sobre o espaço, não apenas sobre o tempo. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Aqui manifesta o poder de Deus. Ele diz, a minha mão que criou a terra. Foi a minha mão direita que estendeu os céus. Você que tem acompanhado essas pregações desde o capítulo 40, deve estar lembrado que várias vezes nestes textos, Deus repete isso. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ele é o Supremo Criador. Ele criou a terra, ele criou as estrelas, ele criou o que há na terra. Ele fez isso com o seu próprio poder. Ele exclusivamente fez isso. Ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele não dependeu de ninguém. Então ele é o Senhor da criação. E ele então acrescenta. E quando eu chamo os céus e terra, eles se apresentam. Eu não apenas criei, mas eu domino. Quando eu faço a chamada das minhas criaturas, elas se dizem presentes, elas me obedecem. E aqui ele está dizendo, os céus e a terra, e céus e terra são uma figura inclusiva de extremos, para se referir a tudo, a totalidade da criação. Ele diz, quando eu chamo estas coisas à existência, elas me obedecem. Elas fazem o que eu mando, eu dirijo. Se eu pretendo fazer o uso de alguma delas, elas se curvam diante de mim. Temos um exemplo disso no livro de Jonas, que de forma bem irônica demonstra como toda a criação imediatamente obedece a Deus. Que o único que teima em não obedecer de modo imediato, mas no final acaba obedecendo, é exatamente o profeta de Deus. É exatamente quem deveria ser o primeiro a obedecer. Então nós notamos, o vento e o mar, em forma de tempestade, obedecem a Deus. Os marinheiros, que até então eram incrédulos, obedecem a Deus. O peixe que Deus designa para engolir Jonas, obedece a Deus. A planta que Deus faz nascer para dar um certo conforto a Jonas, obedece a Deus. O verme que Deus manda para matar a planta, obedece a Deus. O vento quente que vem para afligir Jonas, obedece a Deus. Os ninivitas incrédulos, quando escutam a pregação de Jonas, obedecem a Deus. O único que teima, mas no final acaba obedecendo, é Jonas. E isso de Jonas ilustra o que Deus está dizendo aqui. Eu criei tudo. E quando eu chamo, eles me obedecem. Então, se o meu chamado para céus e terra não falha, o meu chamado para com o meu povo também não vai falhar. Se quando eu chamo céus e terra, eles me obedecem, eles se apresentam, eles cumprem o que eu mando, pode ter certeza
que o meu chamado para o meu povo, apesar da teimosia do meu povo, não irá falhar. E a mesma ilustração nós podemos trazer a de Jonas. Deus chamou e mandou Jonas ir pregar a Nínive. Ele queria, mas ele foi? No final foi, certo? A infidelidade humana não anula a fidelidade de Deus. Essa é a verdade. Quando Deus determina fazer algo, Ele vai fazer algo. O preço, muitas vezes, pode ser alto. E para o desobediente, sempre será alto. É o que a segunda parte desse texto, ou a terceira, melhor dizendo, vai afirmar e nós veremos hoje à noite. Mas Deus é o soberano sobre o tempo e o espaço. Por isso o seu povo deve ouvi-lo. Ele é soberano em chamar este povo, em graciosamente escolher esse povo. É um chamado soberano e gracioso dele. Ele é soberano sobre o tempo, ele é eterno, desde o início até o final. E ele criou todas as coisas para ele. E ele é soberano sobre o espaço. Ele domina tudo que ele criou. E como ele criou tudo, ele domina tudo. Quando ele chama, se apresentam. Então, esse Deus é fiel, não muda, mas também é soberano. Por isso o seu povo deve ouvi-lo. Mas a segunda razão para o povo de Deus ouvi-lo é que ele vai realizar o seu plano de salvar esse povo. Ele vai resgatar esse plano. Há um novo convite aqui para ajuntar-se e ouvir, aqui dirigido ao povo de Deus. Verso 14, reúnam-se todos vós e escutais. E aí ele faz uma pergunta, quem dentre eles tem anunciado estas coisas? E essa é outra pergunta que tem se repetido nestes 8 capítulos. E aqui normalmente eles são os ídolos. Quais dos ídolos das nações pagãs? Inclusive da Babilônia, terra na qual aquele povo estaria, tem feito isso, tem anunciado antecipadamente estas coisas. Mas Deus tem. Ele tem anunciado o seu projeto de resgatar o seu povo. Antecipadamente ele anunciou o exílio, anunciou a disciplina corretiva de Deus para com o povo, que o povo iria para o exílio, mas antecipadamente também anunciou o resgate, a redenção, a salvação deste povo. Ele não apenas anunciou, mas ele é soberano em escolher quem ele quer para desempenhar o seu plano. É dito que ele amou a Ciro, um rei pagão, que ele escolheu para executar a sua vontade. O rei Ciro, rei da Pérsia, que foi levantado por Deus para construir um império que foi o maior até então, dominando inclusive a Babilônia e libertando o povo de Judá e autorizando esse povo para voltar para a sua terra, dando recursos a este povo para reconstruir o templo. Este rei, apesar de pagão, foi chamado por Deus no capítulo 44, verso 28, de meu pastor, no capítulo 45, 1, de meu ungido, e no capítulo 46, 11, homem do meu conselho. E aqui Deus diz que ele amou este homem, ele tratou este homem com amor, e que este homem irá realizar, executar a vontade de Deus. Deus soberanamente escolhe quem ele quer dentre as suas criaturas para cumprir o seu plano. E se é da vontade dele escolher um pagão, um descrente, que vá cooperar para a realização do seu plano, ele é soberano sobre isso. Deus não é soberano apenas sobre o seu povo, ele é soberano sobre todos, sobre cada pessoa deste mundo. Ele dirige cada pessoa deste mundo. Então ele trabalhou de tal maneira na vida de Ciro, que Ciro então teve o potencial,
teve o desejo, teve a vontade, estava na hora certa e no tempo certo, tudo providenciado por Deus, para se tornar o rei da Pérsia, depois conquistar a Média, conquistar a Babilônia, libertar o povo e avançar então com o seu reino, cumprindo o propósito de Deus. A história tem alguém que a dirige. A história não é movida por forças casuísticas, não é movida por forças naturais, não é movida por forças econômicas, não é movida por forças políticas, nem pelos desejos dos homens, por mais poderosos que sejam, em última análise. Em última análise, a história é movida, é dirigida por Deus. Ela está cumprindo o propósito de Deus. Tanto a macrohistória, a história do universo, como a microhistória, a minha história e a sua história. No final das contas, ela segue um plano, o plano de Deus. Isto não anula nossa responsabilidade. Não anulou a responsabilidade de Ciro. Ciro teve que fazer uso dos meios que Deus dispôs. Teve que usar as circunstâncias e oportunidades que Deus proporcionou para ele. Mas no final das contas, mesmo sem saber, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele estava manifestando o braço de Deus, a força de Deus contra a Babilônia e contra os caldeus. Deus está dirigindo a história, por isso o seu povo deve ouvi-lo. Viver sem ouvir Deus é viver sem entender a razão de tudo que está acontecendo. É viver de modo perdido, desorientado ou mal orientado neste mundo. Não prestar atenção ao que Deus diz em sua palavra é viver perdidamente nesse mundo. É viver de modo desorientado neste mundo. Talvez, então, muitos dos acontecimentos nos causem surpresa. Muitos dos acontecimentos nos façam ficar boquiabertos diante da história. Mas se isso acontece, é porque nós temos sido desatentos ao que Deus diz em sua palavra. Porque se estivéssemos prestando atenção, se estivéssemos ouvindo com atenção o que Deus diz em sua palavra, não estranharíamos o que está acontecendo no mundo. Deus já disse que isto iria acontecer. Deus já disse que a história seria desta maneira. Então, devemos ouvir Deus, porque Ele é o que planejou a história e Ele está dirigindo a história. Inclusive, é Ele quem concede sucesso àqueles que humanamente são os empreendedores da história. Vejam o verso 13 e note a ênfase. Eu tenho falado. Então isso é repetido. Eu tenho falado. É como se dissesse, sou eu que falei. Sou eu que estou falando. Sou eu que estou dirigindo. Sou eu que o chamei, fui eu que o chamei. Fui eu que o trouxe. E sou eu que o farei próspero em seu caminho. Todos os grandes homens da história, que marcaram a história, chegaram a esta posição por plano de Deus. Deus planejou. Realizaram isso por permissão de Deus. Deus os trouxe, Deus os levantou. E se chegaram a ter sucesso, foi porque Deus lhes deu este sucesso. Deus os fez próspero
em sua missão, em seus caminhos. Deus, então, conduziu para que houvesse isso. Essa é uma mensagem repetida no livro de Isaías. Na primeira parte, se referindo ao Império Assírio, lá no capítulo 10, verso 6, o Deus já havia dito isso, que a Assíria, no verso 5 ele diz, a Assíria é o cetro da minha ira, é o instrumento que eu estou usando para trazer o meu juízo sobre outras nações. A vara que ela tem na mão é o meu instrumento, o instrumento do meu furor. Eu envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Sou eu que lhe dou ordens para que roube a presa, tome o despojo, ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. Aí no verso 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Nesse texto, Deus deixa claro que ele usa as nações que têm poder conforme os seus propósitos, para disciplinar, para punir, para trazer juízo, e ele usa estas nações. Embora essas nações nem saibam disso, embora essas nações nem acreditem nisso, embora eles nem pensem que são instrumentos de Deus, mas são. Então isso foi dito da Assíria, isso foi dito da Babilônia, e agora em Isaías 48 está sendo dito da Pérsia de Ciro. É a vontade e a ação de Deus que conduz a história. Devemos ter isso em mente. Não estamos no mundo desgovernado. Não estamos no mundo sem propósito, sem destino. Não estamos no mundo à mercê de forças casuais, naturais, econômicas ou políticas. Estamos num mundo que está sendo dirigido por Deus para os propósitos que Ele já tem planejado, dentro do plano eterno que Ele tem. E por causa disso, o povo de Deus deve ouvir Deus. O povo de Deus deve estar atento a Deus, para poder andar conforme esse plano, para poder se dirigir conforme esse plano, para não andar perdido, surpreso, diante das coisas que acontecem no mundo. É interessante como as vozes do mundo, muitas vezes são mais fortes do que as vozes de Deus para o próprio povo de Deus, para o próprio povo que afirma conhecer as Escrituras. Durante esse último século, especialmente após a Segunda Guerra Mundial e após o término da Guerra Fria, criou-se então um estado de otimismo de que a humanidade não mais experimentaria grandes pandemias, pestes, nem muitas guerras. E muitos do povo de Deus acreditaram nisso. E alguns ainda acreditam. Mas se acreditarmos nisso, como fica o que Jesus Cristo disse em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, que até o fim haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos e vários outros acidentes causados pela natureza. Crer que este mundo, rejeitando Deus, rejeitando os mandamentos de Deus, não ouvindo Deus, vai melhorar, é descrer da Bíblia. Se por acaso acreditamos que esse mundo
sem experimentar uma conversão, sem experimentar um retorno a Deus, sem se curvar à voz de Deus, sem aceitar os mandamentos de Deus, acreditar que mesmo assim esse mundo vai melhorar, é descrer da Bíblia. Além de descrer da Bíblia, é descrer dos efeitos terríveis do pecado. Então, acreditar que um mundo que vez após vez rejeita os valores de Deus, rejeita os mandamentos de Deus, e escolhe aquilo que é contrário ao que Deus ordena, e acreditar, mas mesmo assim vai dar certo, é descrer dos poderes prejudiciais do pecado. Isso vale para a história geral, e isto vale para as nossas escolhas. Quando nós escolhemos, quando nós tomamos decisões que vão contra a palavra de Deus, que são contrárias ao que Deus diz, e ainda assim acreditamos que vai dar certo, acreditamos que o mal não vai nos pegar, nós, além de descrermos da palavra, nós estamos subestimando o poder destrutivo do pecado. O pecado é destruidor. O pecado, ele acaba, destrói a vida das pessoas. Então, fazer escolhas contrárias à vontade de Deus e acreditar que vai dar certo, para o povo de Deus não é ingenuidade, não. É teimosia mesmo. É incredulidade. Para o povo de Deus não é ingenuidade. É incredulidade. Porque Deus diz que não vai dar certo. Então, se Deus diz que não vai dar certo, por que eu vou dizer que vai? Por que eu acredito que no meu caso vai? No meu caso vai ser diferente. Eu sei mais do que Deus? Eu posso mais do que Deus? Eu posso me colocar contra Deus e enfrentá-lo e achar que vou vencer? Então não chame isso de ingenuidade, não chame isso de ignorância no sentido de desconhecimento. Admita, é incredulidade. Voltamos à primeira parte desse capítulo. Tal qual o povo de Israel, somos duros de coração. Temos o pescoço duro, temos a testa de ferro. E não ouvimos o que Deus diz. E aí quebramos a cara, porque não ouvimos o que Deus diz. E que quando quebramos a cara, não, o povo de Deus não deve ficar surpreso. Se fez escolhas erradas e quebrou a cara, não deve em nada ficar surpreso. Achar estranho. Por que isso está acontecendo comigo? Não deve. Porque a palavra de Deus já diz que quando eu me coloco contra Deus, eu vou colher os frutos. Que eu colho os frutos daquilo que eu planto. Então, o povo de Deus deve ouvir Deus, porque Ele é soberano sobre o tempo e sobre o espaço, sobre a história, e porque Ele vai cumprir o seu propósito redentor para com o seu povo. Mas em terceiro lugar, deve ouvir, porque Ele é o Deus que há muito tem se revelado. E pela terceira vez, Ele convida o povo a ouvi-lo. Verso 16, nessa parte aqui, né? Chegai-vos a mim, aproximem-se de mim e escutem. Não falei em segredo desde o princípio, vocês sabem. Eu não tenho guardado o segredo no meu plano. Eu tenho anunciado desde o princípio. Eu tenho me revelado desde o princípio. Desde o tempo em que isto vem acontecendo, eu tenho estado lá. Agora, o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito.
Nesse versículo nós temos uma terceira pessoa falando, que não é o Senhor, mas é alguém semelhante ao Senhor. Por quê? É alguém que tem falado desde o princípio, que desde que isso tem acontecido, ele tem estado lá, ele existe, que foi enviado pelo Senhor e foi enviado junto com o Espírito do Senhor. À luz do contexto desta parte, de 40, inclusive até capítulo 56, o fato de ser ungido pelo Espírito, ou estar acompanhado pelo Espírito, o fato de ter estado desde que o anúncio foi feito, ter estado presente, nos leva a crer que é o terceiro ungido, o terceiro servo que aparece nesta sessão. Há algumas pregações atrás eu mencionei que servo do Senhor nessa sessão pode ser aplicado ao rei Ciro, pode ser aplicado ao povo de Israel e pode ser aplicado ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Dependendo do contexto, a palavra servo pode ser aplicado a um destes. Então aqui, creio eu, se aplica ao Senhor Jesus Cristo. E aqui eu creio também que temos um indício da doutrina da Trindade. O Senhor Deus me enviou. Então o Senhor Deus me enviou. Nós temos o Senhor Deus e temos o falante, aquele que está falando aqui. E esse que está falando está convidando as pessoas a chegarem a ele e a ouvi-lo, tal qual o próprio Deus fez em versículos anteriores. Esse que está falando diz que não falou em segredo e que falou desde o princípio. Esse que está falando diz, desde o início que isso vem acontecendo, eu tenho estado lá, eu existo. Então, evidentemente, essa pessoa que está falando também é Deus. E a terceira, ele diz, e me enviou a mim, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Então nós temos o Senhor Deus, o falante, que reivindica propriedades divinas, e o Espírito de Deus. A Trindade se revelando, a Trindade se mostrando ao ser humano. Por isso, o povo de Deus deve ouvir esse Deus que tem se revelado de forma trina. Fomos chamados por Deus para ser seu povo. Não foi mérito nosso, foi graça exclusiva dele. Eu gosto de um certo teólogo, quando ele diz que na salvação há duas partes. Uma parte feita por nós e outra parte feita por Deus. A minha parte foi correr de Deus o mais longe que eu podia. E a parte de Deus foi mesmo assim ele me alcançar e trazer para perto dele. E à luz das Escrituras, especialmente desse texto, é isso mesmo. Nós temos um Deus que é insistente. E ainda bem que ele é insistente. Porque se ele não fosse insistente, nenhum de nós seria povo dele. Mas ele é graciosamente insistente. Ele continua insistindo. Quando ele coloca os olhos em alguém para pertencer ao povo dele, é como um peixe que o anzol já fisgou. O peixe pode até se debater, correr. Muitas vezes o pescador dá até linha, deixa o peixe ir longe, se cansar, se debater, talvez até se ferir. Mas mais cedo ou mais tarde, esse peixe vem. Esse peixe chega. Algumas vezes, a nossa teimosia vai gastar tempo, energia, dinheiro, saúde,
estragar relacionamentos, estragar nossa própria vida, nos ferir e ferir outros. Mas a teimosia de Deus vai vencer a nossa, quando nós pertencemos a Ele. A insistência dele vencerá a nossa teimosia. Isso não nos torna desculpados da nossa desobediência. Sofremos as consequências disso. Vivenciamos a experiência do sofrimento causado a nós mesmos e a outros, por causa dessa nossa teimosia. Mas graciosamente, a insistência de Deus vence. Nós vamos ver que Deus vai dizer exatamente isso na última parte desse texto, hoje à tarde e noite. Mas nessa parte aqui, a questão é: Deus é insistente. E insistentemente Ele nos convida a ouvi-lo, a escutá-lo, a obedecê-lo. Porque Ele é soberano. Soberano sobre a história, soberano sobre o tempo e o espaço. Porque Ele há de realizar o seu plano para o seu povo. Ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar. E Ele é aquele que tem se revelado sem segredos para o seu povo. De modo que o povo de Deus não tem desculpas. Deve humildemente e cheio de gratidão se curvar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, estou pronto para te ouvir. Amém.